Veremos do versículo 10 até o versículo 17. Queria que a gente se colocar em pé, realizarmos essa leitura. Diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava curvada e de forma o quê? De forma o quê, igreja? Podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença. Então impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque o que, igreja? Indignado por causa disso, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse a quem, igreja? Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venho para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamassa no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás não tinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendi? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar-se. Está ali Jesus numa das sinagogas, ensinando. Ele vê uma mulher curvada. Antes de ir para o seminário, estava lá em Amparo e via uma mulher, um senhor, que ele andava assim. O senhor, ele tinha, era quase, a coluna dele era quase um ângulo de 90 graus, não a coluna, a postura. E ele chegava a andar com a mão aqui para dar mais equilíbrio. E eu falei, não pode ser mania, né? E um dia eu vi ele não lembrou. Eu lembrei dessa cena. Uma mulher que vivia encurvada, havia 18 anos, está ali, Jesus olha para ela e liberta. E aí nós temos uma lição nesse texto. Que lição é essa que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite? É a lição de que habita, do mal que habita no ser humano. E como lidar com esse mal. Amém? Você entendeu? O mal que habita no ser humano e como lidar com esse mal. 2 tipos de mal. Primeiro, mal satânico. Você não está acostumado, alguns aqui não estão acostumados com a expressão espírito de enfermidade, porque isso é coisa de igreja pentecostal. Como pode pessoas, ou uma igreja, ou pastor, acreditar nisso? Que não existe espírito que causa enfermidade. Queria entender. A gente pode ler uma coisa e dizer que não existe. Se você lembra bem da história de Jó, quem foi que levou doença à vida de Jó? Quer ficar a pulga atrás da orelha? A quem Deus deu liberdade para destruir todas as coisas de Jó? Tem gente que estava a ver a gente pela internet, fala bem alto, igreja. A quem Deus deu autoridade para tirar todas as coisas de Jó? E aí você lê um texto que, quando caiu a casa de Jó, alguém lembra o que foi que aconteceu na casa de Jó? Alguém lembra?
vento vindo dos 4 lados. Jesus estava lá no barco e uma tempestade se levantou. O que está querendo dizer, pastor? Estou jogando pulga atrás da sua orelha aqui. Eu sei que Deus deu autoridade para Satanás e vem o vento dos 4 cantos da casa. Perguntar ao diabo: tem autoridade sobre os ventos? Por que é tão difícil responder isso? Não estou dizendo que toda enfermidade vem de Satanás. Estou dizendo que tem pessoas enfermas por opressão, toque. Satanás. Você tem o exemplo de Moisés. O camarada estava morrendo, um espírito de morte. Por quê? Porque Moisés estava desobedecendo a Deus. Deus tinha mandado circuncidar, e ele, porque ele era casado com Zípora, não circuncidou os filhos. E está lá Moisés morrendo. Zípora entendeu o recado, corre, circuncida os 2 filhos e imediatamente o Espírito deixa Moisés. E Moisés vive. Essa mulher estava prisioneira de uma enfermidade demoníaca. 18 anos, gente. 18 anos Satanás não permitia que ela se levantasse. Eu tive uma experiência de repreender um demônio na vida de um senhor que ele evacuava sangue. Ele estava com essa enfermidade. E era demônio. Ele estava lá e ele compartilhou comigo. Falei: vou orar por você. Agora que eu falei: vou orar por você, mudou o personagem, o demônio se manifestou. Eu falei: você não vai orar por mim? Eu falei: eu vou orar por você. E a gente estava dentro da igreja e ele falou: aqui, todo mundo vai. Ele estava nos fundos. Tem certeza? Eu falei para ele: você vai sair e ninguém lá vai ficar sabendo que você vai dar um pino. Está me entendendo? E ali começamos. Comecei a orar, começou a lutar comigo. Durante o momento ele estava no chão e ele todo o tempo tentava me pedir de orar, me prender. E uma hora ele falou assim: você quer que eu faça ele evacuar sangue? Eu faço ele evacuar sangue aqui agora para você ver. Já não tem um pingo de misericórdia com aqueles que o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Eu falei: é você. Está fazendo isso por ele? Eu estou repreendendo essa enfermidade agora, em nome de Jesus. Você nunca mais vai fazer evacuação. Nunca mais. A partir daquele dia, ele nunca mais vai você. O diabo está fazendo pessoas de gato e sapato. Que pode nós temos a palavra de Deus achar que tudo é só organismo, biologia, fisiologia, patologia, que tudo é remédio, que tudo é médico, que tudo é porque tem que ser. Peraí, gente. Sou filho de Deus. Você, quando tem um filho enfermo, você faz de tudo para ele ficar curado. Está errado, não estou certo? Você não faz de tudo para o seu filho ficar curado? Alguma enfermidade vai surgir na tua vida sem um propósito divino? Não. Não, pastor, mas se a gente é surdo, eu vou pegar uma gripe e vou pensar: o que Deus quer fazer na minha vida? Aí eu te dou a liberdade de você acreditar no que você quiser acreditar. Eu acredito em um Deus 100% soberano que rege tudo. Eu não consigo acreditar que existem coisas ou circunstâncias que Deus fala: não, nessas coisas eu não vou agir não. Tem o vírus vai espalhar, os meus crentes é que tomem conta da vida deles. Eu acho que tem que passar o álcool em gel.
que ter sabedoria também. Mas ainda assim, toda vez que você vai, meu querido, ler a palavra de Deus, tudo é nada. Não tem meio termo. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Essa mulher, então, está mantida há 18 anos. Diz para mim o que o ortopedista de Jerusalém falou dela. Você consegue imaginar? Então, eu queria chamar a família aqui. Nós fizemos alguns exames, né? Tiramos o raio-x solar, na medida do possível. Né? Nós examinamos bem a coluna dessa senhora e ela é crônica. Tem cura. Faz uma cadeirinha de roda para ela, um suporte com rodinha para ela ir deslizando, não sei o que. Alguma coisa vocês inventam aí, porque não tem volta. A família se conformou, a mulher se conformou, a sociedade se conformou. Jesus olhou e falou assim: tem cura. Amém, igreja? Amém. Tem cura. Então o que a gente precisa entender? Que espírito de enfermidade existe. Se você já visitou um sanatório, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Para mim, isso é pessoal. É muito claro quem é problema mental e quem é problema espiritual. A reação. Você visita esses lugares, você pensa, existe algum poder que possa libertar essas pessoas dessa prisão que elas estão? Se você disser que não, não tem. Tem, mas para você não tem. Porque Deus diz na igreja, com fé, se você não tem fé, não acontece. Amém? Não vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus foi para Belém. E o que aconteceu lá? Ele fez muitos milagres em Belém. A Bíblia é muito clara quando diz: não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não tinha fé. Quer dizer para você, meu querido, tem muita gente precisando de crente que acredita no diabo. Tem muita gente precisando de um povo de Deus que acredita em cura, libertação. Tem muita gente precisando de um povo que não se conforma com o diagnóstico de gente limitada. O que é gente limitada? Homens. Homens fizeram isso, está aqui o diagnóstico. Está aqui o diagnóstico. Quem foi que deu esse diagnóstico? Homens. Legal, chegaram no limite deles? Chegaram no limite deles. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus não tem limite. Deus faz o que Ele quiser, quem Ele quiser. Você sabia que até morto Ele ressuscita com 4 dias de morte confirmada? Isso é o nosso Deus, igreja. Fui chamado uma vez por uma médica para ir na casa dela olhar pelo filho dela, porque ela já tinha feito todos os exames, todos os exames possíveis do filho dela, levou para outros médicos, nada. E aquela médica, muito conceituada, pesquisadora, convidada pelo Albert Einstein para trabalhar lá. Eu entro e ela fala: olha, está aqui a pasta do meu filho. Nada. No meio do sofá, olhei para aquele garoto e falei: você acredita que Deus pode te curar? Eu acredito, pastor. Vamos orar? Não vamos, pastor. Deus curou. O diabo não chega perto da gente. Não toca ninguém. Está longe.
chutar na cama que eu sou mais forte que o diabo. O diabo está aí, gente. Eu vou repetir. O mundo precisa de crente que acredita no diabo. O mundo precisa de crente que acredita na ação de Satanás. O mundo precisa de crente que acredita em cura. O mundo precisa de crente que acredita no poder de Deus. Já falei algumas vezes e vou repetir. Pastor David foi usado por Deus para curar pessoas. Perguntaram para ele: você tem o dom de cura? Ele falou: não, eu tenho o dom da ousadia. Quem cura é Deus. Eu oro pedindo cura. Eu sei que Ele pode e eu peço o impossível. Fazer o impossível é a parte dele. Pedir pelo impossível é o nosso papel. Então você precisa, meu querido, acreditar em espírito de enfermidade. Porque a mulher estava presa há 18 anos. O que é preciso crer também em relação ao mal satânico? É preciso, na verdade, crer não. É preciso pedir a Deus discernimento espiritual. Amém? Discernimento. Como que a gente aprende, pastor? Saber o que é satânico e o que não é satânico. Eu vou dizer como você aprende a fazer isso. Existe um lugar específico onde você aprende isso. Chama quarto. Você vai lá para o quarto e fecha a porta. Ajoelha e fala assim: Deus, o pastor Sérgio pregou hoje, baseado, pode falar assim com Deus, não é pecado falar o que você leu na Bíblia. Pode falar. O pastor Sérgio pregou hoje, Senhor, lá em Mateus capítulo 13, que tem gente, Senhor, que está enferma por causa de espírito maligno. Eu queria que o Senhor me desse o discernimento espiritual, Senhor, para que eu possa discernir, não só na minha vida, naqueles que me servem, mas que eu possa ter essa percepção espiritual, Senhor, da ação do inimigo na vida das pessoas, porque eu quero ajudá-las, ó Deus. Eu quero fazer isso, Senhor. O pastor Sérgio pregou e eu acredito que o Senhor pode curar. E Deus, eu quero orar por pessoas. Eu quero pedir que o Senhor cure essas vidas. É lá no quarto. Posso te dar uma dica? Faça isso enquanto você não precisa disso perto de você. Amém? Faça isso por um vizinho que você sabe que está enfermo. Por um parente que você sabe que está doente. Faça isso por pessoas. Faça. Pede a Deus. Elias era um homem igualzinho a nós. Em terceiro lugar, em relação ao satânico, qual é a solução? Orar. Que forma? Especificamente. Aquela mulher foi. Vem cá. Orar por quem? Por quem você vê a Bíblia de Jesus? Viu. Discerniu. Falou: vem aqui, mulher. Quero orar por você. Ele falou: você está liberta da sua enfermidade. E ele pôs as mãos. E ele fez o quê? Isso não é coisa de pentecostal. Isso é coisa de crente. Põe as mãos. Hebreus 6 diz que põe as mãos é uma das doutrinas básicas. E Jesus chamou ela à frente. Ele não precisava nem falar, nem pôr as mãos. Você acha que ele fez isso por quê, igreja? Para mostrar para a gente como é que acontece. Ele pôs as mãos. Primeiro ele falou, e depois ele pôs as mãos.
Você vai ter barreira com isso se você nunca fez isso. Porque vai vir assim na sua cabeça, e se eu fizer tudo isso, orar e pôr as mãos, eu não vou curar. Se desprende dessa mentira de que o poder está no que você faz. Você vai fazer o que Deus mandou. Se ele vai fazer ou não, é o papel dele. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus já usou para orar por algumas pessoas e as pessoas ficarem curadas. Eu estava pensando nesses dias, qual foi a característica comum delas? Um dia elas pegaram o telefone e falaram, vem cá. Um dia elas me pararam e falaram, está acontecendo isso. Ora para mim. Por que eu estou falando isso, igreja? Você lembra de um texto lá em Tiago que diz, está alguém enfermo? Que ele mande chamar quem? Os presbíteros. E que estes venham, orem, unjam ele com óleo. E o que vai curar? É o óleo? Não. A oração da fé. Levantará o enfermo. Perdão, curará. Se houver pecados que serão perdoados, o Senhor levantará. Quem vai levantar? Quem vai levantar, igreja? É você que levanta? É o pastor que levanta? Não é o pastor que levanta. É Deus que levanta. Pastor, nós vamos conversar sobre esse negócio de ungir com óleo. E aí, pastor? Eu não tenho problema nenhum com isso. Quero saber se você quer. A Bíblia está falando, se você quiser, pastor, subiu hoje. Pastor, isso não era contextual, isso não era da época. Você que sabe. Está dizendo para fazer isso, tá? Eu vou te contar uma história para te ajudar a entender a questão do óleo. Tinha um camarada lá do Egito, cheio de lepra. Uma empregada judia falou, lá na minha terra tem um servo, o profeta Eliseu. O cara é fera, hein? O cara é forte. Deixa eu ver lá. Não, já tinha tentado de tudo mesmo. Foi então lá. Eliseu nem o cara recebeu na porta. E tem gente que se o pastor não visitar muito, sai da igreja. Eliseu nem na porta recebeu o camarada. Sabe que um dia eu vou chegar nesse nível? Tem que chegar também dos dois, né? Ele receber na porta, mas também ter a autoridade. E ele disse que não tem que se lavar a minha mulher 7 vezes no Rio Jordão. Isso é da cultura judaica. Esse rio é judeu, eu não sou judaico, eu não sou judeu, na minha terra tem rio melhor, eu não acredito nisso. Mas a história não termina. O camarada vira para ele e fala assim, escuta, se tivesse mandado o Senhor arrancar o dedo, as palavras minhas, que o Senhor ia ficar cuidado, derramar o sangue, né? E ficar dançando. Se tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa pior, o Senhor não faria, uma coisa mais difícil, não faria. Ele só mandou o Senhor mergulhar 7 vezes, que o Senhor mergulha. Naamã, convencido pela lógica do argumento, não por fé. Você está conseguindo chegar no raciocínio? Não foi fé, foi a lógica do argumento. O Senhor já está aqui, o rio é feio, é cheio de lama. Como diz o meu irmão Betão, vai que cola. Você sabe, essa história. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes nada, na 7ª vez, o sonho de toda mulher aconteceu com ela. Diz que sua pele era mais nova que a pele de um jovem. O poder de Deus é assim.
vai além das expectativas. O que eu vou dizer para você em questão do óleo é o seguinte: vai que cola. É você, meu querido. É você que tem que ter fé. É você que tem que acreditar que o pastor, o camarada, só Deus sabe quão pecador ele é. Mas Deus deu para ele uma unção pastoral. Por que para ele, não para mim? Ele é pior do que eu. Vai entender Deus. Nem eu entendo. Até eu chego para Deus e falo: entende, Senhor? Do céu, o Senhor vai explicar por que o Senhor escolheu para ser pastor. Porque a coisa, no meu ver, tem muita lógica lá. Mas aí você olha para o texto e fala: está na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Poxa, não, pastor. Vou pedir para ele orar para mim. Sabe que ele cobra caro? Estou brincando. Toma cuidado também, senão daqui a pouco tem fila, né? Gripe, encravada, enfermidade. Você sente que aquela enfermidade que está atacando você. E ó, pastor, você pode me ungir e orar por mim? Posso. E eu digo para você: a oração da fé curará o enfermo. E sabe por que eu vou orar para você? Eu vou chegar lá com uma postura de autoridade que os demônios vão arrepiar. Eu vou falar tão alto, um timbre de voz tão poderoso, que a oração vai ser envolvida por uma atmosfera de poder. Meu irmão, vai ver a oração de Elias. No mesmo texto diz que Elias orou, vai ver a oração de Elias. Ele fala: Senhor, eu estou adorando. Mostra desse povo que tu és Deus. Tiago fala: Elias é um homem igualzinho a vocês. Ele orou e Deus atendeu. Amém? Amém. Igualzinho. Tão pecador quanto o pastor Sérgio, qualquer outro pastor. Mas é um homem de fé. E ele orou. E Deus atendeu. Sabe como é que eu vou orar? Senhor, o Senhor diz a sua palavra. O Senhor disse para essa ovelha isso. Eu sei que o Senhor tem teus planos na vida dela. E o teu tempo. E o teu limite. Mas nós vamos fazer a nossa parte, confiando que o Senhor faça tudo. Eu vou orar pedindo para Deus curar você. Qual a solução do mal satânico que habita na vida de uma pessoa? Oração com a autoridade de Cristo. Tudo que pedirdes em meu nome. Por isso que Jesus não pediu nada em nome nem do Pai nem de ninguém. Ele era a autoridade, por isso que ele falou: sai. E saiu. Nós, na autoridade de Jesus. Na autoridade de Cristo. Como David Chu falou, ele falou: nem todo mundo que eu oro é curado, porque Deus tem um plano na vida de cada um. Mas eu sei qual é o meu papel, e o meu papel eu faço. Eu oro. E eu peço a Deus. O resto é comigo. Mas existe um outro mal humano nesse texto. Outro mal que habita no ser humano, que é o coração. O ser humano ele pode ser atacado por dois tipos de mal no seu físico. O primeiro é o espiritual. O outro é o mal humano. O próprio coração humano. Pior isso. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, senhor?
E esse, meus irmãos, mal terrível. Aquela mulher foi curada, era para ter festa, mas tem ali um homem que tem um coração mau. E Jesus está preocupado com esse mal. Jesus diz que faz mal não é o que entra pela boca, mas é o que? Porque é do interior dos homens, do coração dos homens, procede todo tipo de mal. Você pode olhar para a pessoa mais singela e doce aqui dessa noite. Aí fica a seu critério pensar em alguém. Ela tem um coração mau. E ali Jesus faz um milagre, mas tem um problema. Esse milagre foi feito no sábado. E ali então tem um fariseu. O cara está bravo, dirigente da sinagoga. E como esse mal do homem se manifesta? Na hipocrisia, aquele homem, Jesus chama ele de hipócrita, né? Na verdade não chama ele, Jesus chama eles. Tem mais gente hipócrita. Homens que não são de Deus. Não pertencem a Deus. Estão no lugar onde Deus ensina a palavra, no lugar onde Deus faz milagres, mas eles estão ali para minar a bênção, o milagre, a fé, impedir que o poder de Deus atue na vida das pessoas. E aquele homem, então, Deus o chama de hipócrita. Jesus o chama de hipócrita. Hipócrita porque ele julga os outros naquilo que ele mesmo é condenado. Cara, olha só. Jesus falou para o camarão. Essa mulher estava presa 18 anos sob o jugo de Satanás. Eu venho no sábado e libera. Mas eu vou falar uma coisa. Eu sei muito bem o que vocês fazem no sábado de vocês. No sábado de vocês vão lá, soltam o boi, o jumento de vocês e levam para tomar água. Ah, libertar boi e jumento pode. Curar uma mulher e libertar uma mulher. Escravo do diabo não pode. Isso é hipócritas mesmo. E é hipócrita, primeiro porque ele se condena naquilo que ele julga. Está apontando para os outros, acusando Jesus e o povo, mas antes de ir para a sinagoga ele fez isso. É rápido em julgar os outros, mas não se julga em nada. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você se julga, o jeito que você fala dos outros é totalmente diferente. Geralmente começa assim, ó, olha, quem sou eu para falar alguma coisa, mas isso é eterno. Por que você fala quem sou eu para falar alguma coisa? Porque você sabe dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você sabe quando você está sozinho quem você é, você sabe dos seus negócios, o que você está fazendo. Você sabe como que é a sua vida dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você sabe o que você faz no seu celular. Não pode apontar o dedo. Porque errado é errado. A autoridade está na palavra. Não em nós. Isso é hipócrita. Isso é ruim. Negou. Você acha que eu não peguei a vida? Dando bronca no povo? Quem curou fui eu. E o texto diz lá, indignado porque Jesus havia cuidado do sábado. Não diz o texto indignado porque a mulher fora cuidar do sábado. Indignado porque Jesus fez isso. Ele falou para o povo. Já viu gente que fala para os outros, quando é indireta? E Jesus, olha como esse mal afeta a igreja. Gente que quando fala tem duplo sentido, outras intenções no coração. Gente que está conversando com você uma coisa, mas a intenção dela é outra, é destrutiva, é nociva, é maldosa. Gente cujo comentário é feito para as pessoas erradas.
ou do jeito errado. E Deus está vendo tudo isso. E Ele chama esse pecado de hipocrisia. Esse mal é uma desgraça, um homem sutil. E outro mal que se manifesta no coração humano é a religiosidade. O camarada está mais preocupado com o sábado do que com uma mulher que está enferma, presa no inferno. Gente, olha, se Jesus estivesse hoje, o ministério aqui, eu fico às vezes pensando como é que seria o ministério de Cristo. Porque o que Cristo quebrou de paradigmas. Agora, tem uma pergunta para você. A lei não mandava guardar o sábado? Sim ou não, igreja? Sim. Mandava guardar o sábado. Aí Jesus veio. E quem foi que deu a lei? Não foi Deus que deu a lei para Moisés? Foi Deus que deu a lei para Moisés. E aí Jesus vem e quebra a lei? Filho do dono agora pode fazer o que os outros não podem? Ou Jesus veio mostrar para a gente o quê? O que ele mesmo falou, hipócritas. O homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Só que o que isso tem a ver com a gente? Vou explicar para você. Esse lugar, para a gente adorar a Deus, bonito, legal, gostoso. Mas eu não posso ser mais santo aqui do que eu sou na minha casa. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade. A gente não pode ser um aqui e outro lá fora. Isso é religiosidade. Eu não posso me achar melhor do que o outro porque eu tenho mais anos de igreja, ou porque minha roupa é diferente disso ou daquilo, ou me achar melhor que a Assembleia, ou me achar melhor que a Presbiteriana, ou me achar melhor que essa, que aquela, e começar a julgar denominações, religiões, pessoas, por causa da forma, da prática, do culto que eu tenho. Jesus ele abomina a religiosidade, porque a religiosidade ela é um perigo gigantesco, porque ela estimula a casca a viver de massa, ela estimula e dá subsídio da base para as pessoas enganarem umas às outras. Faço tudo que o pastor manda, todas as regras da igreja eu sigo. Eu sou fera. Não é fera nada. Só Deus conhece o seu coração. Só Deus sabe as coisas que você fala, por que você fala, com segundas intenções, dando direto para os outros. Fala logo, meu irmão. Quer falar cheio, não há coragem. Vai na casa do teu irmão, com todo amor, conversa com ele. Agora você tem uma vida. Você tem um estilo de proceder. Que torna você melhor que os outros. Você tem coisas das quais você é muito bom. As quais você é excelente. Isso justifica você? Não justifica. Quem não julga o Senhor? Como disse o apóstolo Paulo, em nada me acusa a minha consciência, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é quem, igreja? O Senhor. Quem julga você? Camarada arrogante, se colocou melhor que todo mundo lá. Cuidado com isso. Eu vou dizer uma coisa para você.
dizer para você. Jesus disse que vai ter circunstâncias em que nós vamos tratar as pessoas como publicanos e gentios. E se você estudar isso, a coisa é séria na sua implicação prática. E você sabe quando é que isso acontece? Quando ela é o que, igreja? Quando ela é o que, igreja? Alguém sabe? Ninguém sabe. Algum corajoso? Quando ela é o quê? Excluída. Não é assim? Leva para a igreja, exclui. Entrega a quem? A Satanás. Quando é que você pode excluir alguém? Enquanto isso não aconteceu, não faça isso. Você já sabe, tá? Práticas que vão contaminar a sua vida. Você já sabe do relacionar-se. Coisas, pessoas, amizades que vão te afastar de Deus. Você já sabe. E eu acho que existem circunstâncias em que os pais têm que falar para o filho, para a filha, olha, não anda junto não, porque a coisa está feia. Mas olha, você está vendo a diferença? Filho, não quero que você ande junto. Mas nós vamos ter um compromisso de orar por ele até que Deus mude a vida dele. Amém? Amém. Filho, lá na igreja, senta do lado, conversa, mas toma cuidado, influencie, não seja influenciado. Existe uma diferença do ó, não junto não, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Afasta, 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 afasta. Ih, para com isso. O que você está dizendo para o seu filho? Você é melhor, você é melhor, você é negócio trabalho. Não se junte com essa gentalha aqui, não se junte com essa gentalha aqui. Não é isso? De uma certa forma, você é melhor. Docinho de coco, queridinha da mamãe. E aí depois descobre que o filho não era aquela flor que imaginou que era. Aí depois descobre que deu subsídio para o filho mostrar para todo mundo o que todo mundo queria ver na vida dele. Mal sabia Dona Florinda o que o Kiko fazia no pátio vizinho. E ela chama o filho. Então, igreja, cuidado com a religiosidade. Você tem que sentir na sua casa o que você sente aqui. Você tem que ter o vocabulário na sua casa que você tem aqui. Você tem que ter a postura na sua casa que você tem aqui. Se for diferente, isso se chama hipocrisia. Isso é fruto de religiosidade. Isso é pecaminoso. Como combater a hipocrisia e a religiosidade? Bom, se você lembrar como combater o mal que habita no ser humano, Satã é o âmbito. A única forma da gente combater Satanás é o quê? Orando. Não é assim que a Bíblia fala lá em Efésios? Ore, ore, ore. Efésios capítulo 5, vocês não me lembram? Versículos 18, 19 e 20. Ore, ore e ore. É a forma como a gente vence Satanás. Agora, gente falsa, hipócrita e religiosa é outro jeito de se combate. É cara a cara. Vamos conversar? Vamos conversar? A gente precisa conversar. Foi isso que Jesus fez com esse cara. Ó, vamos conversar, meu. Viu? O que você está querendo falar aí? Você hoje mesmo desatou, desamarrou lá o seu burro, seu jumento, seu boi, libertou ele para ele beber água. Não posso libertar essa mulher para beber água? E aí diz a Bíblia que seus opositores, seus oponentes, melhor, ficaram envergonhados. Meu querido, às vezes, sabe o que você precisa fazer com uma pessoa religiosa, com uma pessoa hipócrita, com a pessoa que fica falando entre os dentes, com segundas intenções, disseminando as coisas dentro da igreja? Sabe como é que você lida com ela? Chega junto. Não tem outro jeito. Estou
não afeta o corpo. Porque aí, meu querido, não é porque eu fico bravo, não. É porque é meu dever chegar com amor e os dois pés no peito. E é uma arte isso, viu? Não é para qualquer um, não. Você falar do jeito certo, mas com o impacto necessário. Porque está afetando a igreja. Está afetando o corpo de Cristo. Está fazendo mal ao povo. Pastor, foi por isso que Jesus falou foi. Porque aquele milagre era para as pessoas olharem umas para as outras e falarem assim: tem esperança, tem cura, você entendeu? Era um lugar onde Jesus estava ensinando, onde o milagre estava acontecendo, e foi nesse lugar que pessoas que não eram de Deus, pessoas que não eram do Senhor, com sua hipocrisia e religiosidade, tentaram tirar o foco, a esperança, a bênção que Deus tinha naquele momento na vida das pessoas. Falaram de Jesus, acusaram Jesus na cruz e ele fez o quê? Xingaram Jesus e ele fez o quê? Bateram no meio e ele fez o quê? Mas quando tentaram prejudicar pessoas, ele se posicionou. Vai pensar, pensador, deixa eu ler as criancinhas, porque você está saindo dos céus. Senhor, não pode dizer essa mulher que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando foi para se defender, Jesus ficou quieto. Quando foi para defender os outros, Jesus se levantou. Amém, igreja? Amém. Se você perceber que existe hipocrisia e religiosidade atacando o povo de Deus, não peça de vou me queimar, a pessoa vai ficar chateada comigo, meu querido. A glória é de Deus, o poder é de Deus, o bem é de Deus. Você tem toda a liberdade para chegar nessa pessoa e falar assim: vem cá, quero conversar com você. E se a coisa tiver precedência, você tem, escuta o que eu estou falando, hein? Toda a liberdade de chegar ao pastor e falar: pastor, eu quero conversar com o senhor, eu já conversei com tal pessoa. O caminho, guarda o que eu vou falar, igreja, o caminho é esse. Claro que recado de oração é amor, mas com pessoas que estão fazendo mal para a igreja através da hipocrisia e religiosidade ou não, maledicência, fofoca, murmuração, descontentamento disseminado. Primeiro você fala com a pessoa, depois você avisa a pessoa. Eu vou falar com você, pastor. Eu vou avisar o pastor. É um mal, igreja. É um mal. Os religiosos, os hipócritas, são oponentes do Evangelho. Porque Jesus amou o leproso, prostituta, amou publicanos, pecadores, até os fariseus. Vamos se preparar para isso, igreja? Vamos amar as pessoas que Deus vai fazer. Homossexuais, usuários, ex-presidiários, dos mais diversos estilos que vierem, que nós sejamos uma igreja preparada para amar e curar. O que combate a religiosidade e o farisaísmo, amor. Amar o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Vamos começar nos amando aqui dentro. Não fala dos outros. Se coloca no lugar dos outros. Pense o que o outro está passando. Pense o que o outro está sofrendo. E assim a gente estimula o amor entre nós. O mal é poderoso. Amém? Satanás tem poder, igreja? Os demônios têm poder? A língua tem poder?
As duas coisas a gente precisa combater. O mal satânico, orando. O mal humano, se teu irmão pecar, vai e conversa entre ti e ele somente. Guarda isso. Conversa entre ele e ti somente. Poder, o mal tem poder. Não deixe de atuar na tua vida, não. Não deixe. E combata. Vamos orar muito. Vou chamar o pastor, se você acredita nisso, para orar para você. E se você souber que tem fofoca, maledicência, alguma coisa acontecendo, chega junto, eu quero conversar com você. Eu não acho que eu devia conversar com a pessoa ou com o pastor. E assim o mal morre. Isso é necessário, isso é bom, isso é saudável. Deus cura e Deus faz isso através da igreja. Deus limpa e Deus faz isso através da igreja. Vamos ficar em pé, igreja, vamos orar ao Senhor.